Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos executar o experimento de trocador de calor. Nós temos aqui então um módulo com um trocador do tipo casco e tubos. Nós temos aqui embaixo, como vocês podem ver na imagem, então dois tanques, né, onde está armazenada a água que vai ser utilizada nesse trocador. E ali então nós temos duas bombas que fazem então o bombeamento dessa água para o trocador de calor. Então vou explicar brevemente como nós temos a execução dessa prática. Para esse experimento então nós temos um software. O software que nós usamos nesse experimento tem essa interface aqui. Então nós temos nessa posição aqui, não sei se vocês conseguem ver direito o meu cursor, mas aqui nós temos o tanque de armazenamento, um dos tanques. Aqui nós temos o outro tanque. Então, nessa figura aqui, todos os dados que estão em vermelho, eles correspondem aos dados da água quente. E todos os dados que estão aqui em verde, eles correspondem então à água fria. Então, água de resfriamento e água aquecida. Aqui nós temos então o nosso controlador de aquecimento. Então, a gente vai ter uma parte do módulo ali que tem um conjunto de serpentina que faz o aquecimento da água. Nós vamos controlar o set point aqui então do aquecimento por esse software. Aqui nós temos a possibilidade da construção simultânea então do gráfico, né, que vai mostrar a troca térmica. Aqui então, ó, nós temos para a bomba 1, né, que é a nossa bomba que faz a alimentação do fluido quente. Ali está para 150 litros por hora, mas era só um teste que eu havia feito antes. Aqui então mostra o nosso reservatório 2 e o controlador para a bomba 2. Aqui depois, nesse ponto aqui, eu vou colocar qual o valor de vazão. Aqui vocês podem ver, ó, o rotâmetro, né, que controla a vazão, 2 rotâmetros. Então o que acontece nesse experimento, pessoal? Nós vamos ter então alimentação de água, né, que vai ser aquecida. Ela sai aqui do reservatório, passa na bomba, a gente seta o valor, né, medido no rotâmetro, vai passar pelo módulo de aquecimento. No módulo de aquecimento nós vamos setar qual valor de temperatura nós queremos, e aí então a água vai sair nessa linha aqui, a água quente, que vai ser a alimentação então do nosso trocador. Então aqui vai ser dado qual a temperatura a água vai se encontrar, ela vai entrar no trocador de calor, vai escoar. A gente tem uma medida de temperatura exatamente no meio do trocador, e aí depois a gente tem a saída da água, e aqui a medida da água, da temperatura da água após a passagem no trocador, após o resfriamento. A gente tem a mesma sequência, mais ou menos, também para o fluido frio, né? A água que é utilizada no resfriamento. Só não tem o módulo aquecedor. A gente sai com a água aqui desse reservatório 2, passa na bomba, a gente vai ter setado qual valor nós queremos, tem o rotâmetro, vai passar por aqui, então nós temos o primeiro indicador de temperatura, ó. Então, vai mostrar a temperatura da água na entrada, a água vai escoar dentro do trocador, a gente tem uma medida de temperatura da água de resfriamento na metade do trocador, e qual a temperatura a água está saindo depois de fazer a troca térmica. A água de resfriamento, então, ela vem também para o tanque 1, né, para que a gente sempre tenha homogênea a temperatura aqui no tanque de água de resfriamento. E aqui não tem tanto problema, porque como a gente vai receber, vai passar sempre a água para aquecer, né, e vai ter o set point ali. Então a água, depois que é usada no resfriamento, ela vem para cá, mistura com essa, e aí depois o controlador garante a entrada de temperatura homogênea lá para o nosso tanque. Agora então, pessoal, vou mostrar para vocês as partes que nós temos aqui no nosso equipamento então. Aqui está o reservatório que faz a alimentação da água quente. Aqui a água que vai ser aquecida, a água de resfriamento nesse outro tanque. Ali as duas bombas, ó, elas são bombas pequenas, né? Bombeiam o fluido. O fluido quente sobe e passa naquele módulo ali atrás, ó, não dá para ver bem, mas é um módulo onde é feito o aquecimento. Então, o fluido quente sai aqui e aí a gente tem duas válvulas em cima e duas válvulas embaixo. Isso porque o fluido quente ele pode escoar em dois sentidos, né? Para que a gente tenha um módulo operando em regime paralelo, né? Escoamento paralelo ou escoamento
em contracorrente. Então aqui está o nosso módulo, né, o nosso trocador de calor. Ele está um pouco suado ali dentro, né, tem algumas gotículas, não dá para ver direito. Aqui talvez vocês consigam ver melhor a configuração dos tubos, ó. Mostrando para vocês então o que acontece com o fluido de resfriamento. Então a água sai ali, passa na bomba e aí depois ela é alimentada, passa aqui no rotâmetro, né, para medir, e ela vai ser alimentada aqui nessas válvulas também antes do trocador. Importante é que quando nós estamos falando do fluido frio, pessoal, ele sempre entra aqui no trocador, né? Aqui a gente tem um prato, ó, então o fluido enche aqui, enche até essa extremidade, só depois que ele vem aqui para a parte de cima. Então o fluido frio, ele sempre é alimentado embaixo e sai aqui em cima. A gente não consegue mudar o sentido de escoamento do fluido frio. Se eu colocasse a entrada dele aqui em cima, ele nunca ia preencher tudo isso aqui de água, né? Então por isso que a entrada do fluido frio, só aqui embaixo, ele enche todo e depois ele vai sair lá em cima. A entrada do fluido quente, para que a gente tenha o regime então, o escoamento paralelo e contracorrente, quando eu tiver o meu regime paralelo, o meu fluido frio entra aqui embaixo e o fluido frio, o fluido quente também vai entrar aqui por baixo, passando dentro dos tubos, vai sair aqui em cima, né, depois de ser resfriado, e aqui vai sair então o nosso fluido que está sendo utilizado no casco, então o fluido que está sendo utilizado para resfriar. Quando nós tivermos o regime, né, o escoamento então em contracorrente, a gente vai ter o fluido frio entrando aqui embaixo, andando no casco, preenche todo o casco, sai aqui em cima. E o fluido quente, para o regime em contracorrente, então também vai entrar por aqui. Então o fluido quente vai andar nos tubos nesse sentido e o fluido frio vai andar nesse sentido aqui pelo casco. Então assim a gente tem a inversão de regime para ter um escoamento ou em paralelo ou em contracorrente. A partir de agora, então, vou mostrar para vocês a configuração aqui no software. Então, a gente tem as configurações, né? Vamos colocar em qual tipo de regime a gente quer. Ó. Então, configuração, fluxo. Vamos deixar primeiro ele em fluxo contracorrente. Só um momento. Aqui, então, pessoal, ó, nós vamos colocar, então, fluxo paralelo. Dá esse barulho, ó, trocando a direção das válvulas. Então vamos deixar primeiro em fluxo contracorrente. Nós vamos ter uma alimentação aqui na bomba 1 de 30 litros por hora. Eu já vou ligar. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas aí a bomba já está começando a fazer barulho. E eu vou colocar aqui para a bomba 2, também 30 litros por hora. E aí vamos ligar a bomba. Agora que a gente ligou a bomba, vocês vão conseguir ver, ó, vai começar a encher ali já. Encheu a parte inferior já. Agora está enchendo a parte superior ali do nosso módulo trocador de calor. Bem, aqui então, pessoal, nós vamos setar a temperatura aqui para 50 graus Celsius no nosso aquecedor. E aí vocês vão ver, vou iniciar a leitura. Em seguida, ó, vai aparecer as temperaturas. A água nesse momento na entrada está a 15 graus Celsius. Vamos fazer todo o caminho aqui. Saindo do tanque, passa na bomba, setamos 30 litros por hora. A gente quer um set point de 50 graus Celsius, né, no aquecimento. E aí então, vai sair a água aqui, ó. Ela está, na verdade, nesse momento a 30 graus Celsius. Ela entra no nosso trocador.
Aqui no meio ela está numa temperatura errada, eu já vou fazer essa correção. Esse termopar aqui do meio dá problemas. E aí a água sai quente aqui, a água que estava quente, né? Ela sai depois aqui, ó. Ela está em 14,8 graus Celsius. Vocês viram que a temperatura aqui, a de entrada, ela está aumentando, né? Porque o set point está em 50, então ela vai se alterando aos poucos. A água fria, ela sai do tanque 2, passa na bomba 2, no rotâmetro com 30 litros por hora. Ela está inicialmente em 23,4 graus Celsius, e aí ela está na metade do trocador em 22,5 e está saindo a 21. Na verdade, esses valores ainda estão se alterando porque a gente tem um regime ainda na entrada, né? A gente precisa que esses dados estabilizem um pouco para que a gente tenha uma garantia aí de que se chegou praticamente num equilíbrio, né? Então vou aguardar um tempinho para coletar os dados. Isso está no regime de contracorrente, né? Depois a gente vai fazer a mesma coisa no escoamento paralelo. Bem, pessoal, depois de eu aguardar um bom tempinho aqui, ó, a gente já está com a temperatura do fluido quente aqui em 49,1, né? A gente está com um erro aqui, ó, a temperatura quente na saída e também aqui no meio do trocador. Isso daí logo deve se resolver já. A nossa medida aqui está subindo, né? E agora aqui está reiniciando ali então o nosso termopar. Vou aguardar um tempinho mais. Bem, agora eu já coletei os dados então para nós fazermos. Bem, agora eu já coletei os dados para fazer os cálculos com 30 litros por hora de fluido quente e 30 litros por hora de fluido frio. Agora eu vou colocar aqui então 50 litros por hora de fluido frio. Então agora nós temos 30 litros por hora de fluido quente, 50 litros por hora de fluido frio, ainda no escoamento contra a corrente. Vou aguardar estabilizar, vou coletar os dados e aí nós vamos ter então os dados para fazer o cálculo com uma vazão diferente. Pessoal, aqui então nós estamos terminando o último experimento, né? O que foi preciso fazer nessa prática, pessoal? Como eu percebi que as medidas ali no software controlador do programa não estavam funcionando bem, então eu fiz a aferição da vazão utilizando uma proveta de 1000 ml e eu contabilizei aqui com um cronômetro o tempo que foi necessário para encher essa proveta de 1000 ml. Eu vou passar esses dados para vocês. Com isso, vocês conseguem calcular e fazer a conversão para determinar efetivamente quantos litros por hora estavam passando no trocador. Além disso, para garantir, eu fiz as medidas das temperaturas também, né, da água quente e fria saindo então do nosso trocador com um termômetro, e eu vou passar esses dados para vocês. Então aqui está o módulo que nós usamos na aula de hoje. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Foram feitas. Só para recapitular o que foi feito. Nós fizemos 3 experimentos com 3 vazões diferentes. 3 vazões para água quente, 3 vazões para água fria, e isso variando então o experimento em escoamento paralelo e contracorrente, para que vocês possam avaliar o efeito, né, de alteração da vazão do quente e do frio e ver o comportamento que a gente tem quando o escoamento for paralelo e contracorrente, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo.